aí, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo aqui no canal, torcedor rubro-negra. A seleção brasileira pegando fogo no clássico contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2026. E olha só quem brilhou, claro, o Wesley, a bola da vez. O garoto está sendo chamado de gênio, isso mesmo. O garoto do Mengão mostrou toda a sua habilidade no jogo contra a Colômbia e ninguém mais, ninguém menos que Craque Neto não segurou a empolgação e rasgou elogios, para ele, o Wesley. Não só o Neto, mas também os seus companheiros de trabalho, isso mesmo. E disseram que o jovem é destaque, que precisa ser o titular na terça-feira no jogo contra a Argentina. Será que o Flamengo tem o futuro do craque da seleção nas mãos? Se liga na análise completa de hoje, na reação do Craque Neto no apito final, porque esse jogo deu o que falar. E vem com a gente para saber mais o que vai acontecer no jogo contra a Argentina. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final. Vamos saber tudo sobre a atuação de Wesley. E lembrando de deixar os créditos para o apito final. Tem Rafinha, que pode concorrer melhor do mundo. A gente tem o Vinícius Júnior, que das últimas duas Ligas dos Campeões fez gol. Fez gol agora contra o Colômbia. A gente tem o Rodrigo, que joga pra caramba. Agora convocou o João Gomes, que é muito bom de bola. Aí você tem o Bruno Guimarães. Pô, você tem uma seleção individualmente que tem muito jogador. Agora o Dorival Júnior não consegue fazer a seleção jogar. Não consegue fazer jogar. Não consegue. Ele não consegue, o Fernando Diniz não conseguiu, o Ramon não conseguiu e o Tite não conseguiu em 2 Copas. Essa é a grande verdade. E aí, a gente fica na dependência do Neymar. Se o Neymar vai poder estar na Copa lá no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Eu não sei se o Trump vai deixar essa Copa acontecer. Porque o que ele está fazendo com o Canadá, o que ele está fazendo com o México, talvez a Copa só fique nos Estados Unidos. Vamos ver o que esse louco vai fazer, diga-se de passagem. Antes do Godoy, antes da Marília, antes da... Boa noite, Marília. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, né? Que bom. Estava entrevistando o nosso Godoy pra quê? Pro Derby Todo Dia, um canal que eu... Você e o Piperno? Eu e o Piperno. Que legal. Derby Todo Dia, junto com a Marília Ruiz. O Godoy, você... Aqui eu falei pra ele, falei, se você corresse assim, jogasse assim quando era você profissional... Você não precisava estar aqui. Você não estaria... Vocês queiram que sem o Neymar a gente não ganha a Copa do Mundo e nem chega pra uma final e não nas quartas. É verdade isso? É verdade, porque eu escutei. É verdade, não, se você falou, eu vou desmentir aquilo que você ouviu. Não, exatamente. Se você desmentir, você tá mandando embora, né? Ô, Neto, qual o Neymar, né? Vamos desenvolver esse tema? Qual o Neymar estamos falando? Se for um Neymar bem fisicamente, se cuidando do corpo, da mente, eu acho que a gente tem um grande craque. A questão é se o Neymar vai fazer isso, né? A gente vai falar sobre isso também. Ô, Felipe, um abração pra você, um dos grandes jornalistas desse país. Mostra o Felipe lá. Mostra ele lá, fazendo favor. Aí, ó, esse é o cara, lá de terno. Vai pra casa, que a sua esposa tá sozinha. Ah, você vai ficar até que horas? Mostrando o seu PF, mostrando o seu PFinho. Você no Instagram, tá Instagramzetezinha, tá muito Instagramzinha. Você que tá aí em Brasília, mostrando arroz, feijão, franguinho, tudo bonitinho. Tá a vida aí em Brasília. Tá fácil. Acompanhando a seleção de manhã, à tarde e à noite. É o trabalho, a gente veio para isso. Olha, a seleção brasileira, boa noite para você, Neto, todos aí no estúdio. Você é uma grande figura e todo mundo ligado no apito final em todo o Brasil. Olha, a seleção brasileira hoje fez um treino mais pesado. Foram 4 horas entre a saída do hotel, que fica aqui na minha frente, e o estádio, aqui o estádio Mané Garrincha. 4 horas, então deu mais ou menos umas 3 horas de treino, posicionamento, vídeo, aquela conversa do Dorival. O Dorival vai ter que mexer bastante na seleção em função dos 4 jogadores que saíram depois da partida contra a Colômbia. O Bruno, o Gabriel e também o Gerson e também o goleiro Alisson. Então, muitas mudanças na seleção brasileira. A gente ainda não sabe do Dorival Júnior. Amanhã tem uma entrevista coletiva às 8h45 da manhã, depois 9h30 um treino e a gente só pode acompanhar 15 minutos, como aconteceu hoje. A gente acompanhou 15 minutos do treinamento. A gente ainda não sabe a seleção brasileira. Tem um palpite aqui, eu tenho aqui uma prévia mais minha e de alguns colegas aqui, mas claro que não dá unanimidade.
Vamos ver o que o Dorival vai aprontar, como é que vai, se vai no mesmo esquema, com 2 jogadores no meio campo e 4 no ataque, a gente ainda não sabe, Neto. Quer uma prévia minha ou daqui a pouco? Não, você tá tomando muita água aí, Desi, tem que tomar cerveja também, porque aí é muito seco. Tá tomando cervejinha? Tá tomando uma cervejinha gostosinha? Uma aguinha também? Você é maravilhoso. Dá o seu Instagram, dá o Instagram pra todo mundo se seguir e conta pra nós a prévia o que você acha, Decilo. É o nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube. Uma prévia aqui que a gente pode imaginar, diante de tudo que aconteceu nos últimos dias, o Bento deve ser o goleiro titular, até porque ele entrou no lugar do Alisson, quando o Alisson se machucou. Há uma dúvida grande com relação ao Wanderson ou o menino Wesley, que é do Flamengo, primeira convocação, 23 anos, entrou muito bem no segundo tempo contra a Colômbia, no lugar do Wanderson, que não foi lá tão bem. Aí, quando você não tem muito tempo para treinar, de repente os jogadores que atuam juntos, o Marquinhos, que é o capitão do time, vai, claro, seguramente estar. A outra vaga na zaga, a gente sabe que teve baixa por causa de cartão amarelo, pode ser o Beraldo, mas também pode ter a estreia do Murilo, pode ser o Léo Ortiz do Flamengo. Eu apostaria no Beraldo, porque joga no PSG ao lado do Marquinhos, lateral direito, esquerdo, o Guilherme Arana. O meio-campo é a grande interrogação, né? Daqui a pouco você vai ver uma entrevista exclusiva que a gente fez com o André, o volante do Wolverhampton. O cara tem um acerto de passe maravilhoso, de cerca de 95% na seleção brasileira. Esteve em todas as convocações do Dorival Júnior, então eu apostaria no André, e aí pode ter o Joelinton ou não, ou o João Gomes, que você acabou de elogiar aí antes de me chamar, né? Então, André, João Gomes ou Joelinton e essa dupla do meio-campo. Se ele apostar num trio no meio-campo, pode ser a entrada do Matheus Cunha, que também é um jogador que está atuando bem lá no futebol inglês. Pode ser uma opção se ele formar um tripé no meio-campo, porque o Matheus Cunha, que é atacante, tem jogado também como um segundo homem, um terceiro homem no meio-campo. Ele volta um pouco mais. Mas eu apostaria numa dupla nesse sistema defensivo e um quarteto lá na frente. Savinho, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, que nos salvou nessa última partida aí aos 53. Essa seria uma prévia. Tá. Bom, Neto, posso chamar essa entrevista com o André, que a gente fez com exclusividade ou não? Não pode não vai chamar nada não. Desculpa. Você fica na sua aí, você já falou tudo pra nós, você fica junto com nós aí, que por sinal quem salvou não foi o Vinícius Júnior, quem salvou foi os 2 urubu que vocês dois mostraram lá no hotel. É você com cabeça. Pra você. Falei pra você? Falei pra você, Marília Ruiz, Quesada e Godoy. Rapidinho pra gente chamar a matéria, mas vocês falam o que vocês quiserem. E é óbvio que é assim todo programa que eu faço. Cada um fala o que quer e é responsável por isso. Por que não usa o Hendrick e não usa o Estevão? Qual a ideia? Agora, a nova explicação é porque eles são baixinhos. Então, agora, nunca um jogador de 1,73 e o outro de 1,76 vai ser maior do que qualquer zagueiro. Qualquer zaga hoje em dia tem zagueiros mais altos que 1,73 e 1,76. Acho que em relação ao Hendrick está claríssimo que depois da Copa América houve alguma coisa, porque nem figurar nas convocações ele esteve. E no caso do Estevão, que teve também na seleção, também não é a primeira opção do Dorival. O que eu acho é que para esse jogo da Argentina, que é o maior desafio dessa era Dorival, no Brasil a gente estabeleceu que 1 ano é uma era já. Dessa era Dorival vai ser o maior desafio que o Dorival vai ter. Ainda que ele tenha conseguido um respiro, um alívio nessa vitória. E os números dele são bons, né? Da Colômbia. É absurdo, né? A verdade é que ele tem um time muito fraturado daquilo que ele pensa que é o sistema defensivo da seleção. Não tem o goleiro titular, não vai ter a zaga titular e no meio de campo tem um jogador que se destaca, 2 jogadores se destacaram. O Gerson pouco tempo que se machucou, que foi o Bruno Guimarães. O Joelinton entrou muito mal, mas foi o Joelinton que entrou no lugar do Gerson. Então, o Brasil tem contra o melhor time em relação a meio de campo, que é a Argentina, que vai ter a volta do Depou, um momento muito difícil. Do meio pra frente, quem vai jogar é o de Minas. Eu acho até que o Hendrick devia jogar no lugar do João Pedro, que foi muito mal. Tinha que jogar. Quesada, o Wesley não deveria ser o titular absoluto da lateral direito? Qual a visão que você tem ou não? Não, para mim o Wesley já deveria ter entrado como titular na partida anterior aí, né? Contra a seleção da Colômbia. É bom a gente destacar que o Estevão e o Hendrick não foram usados. Às vezes acontecem umas coisas com a vida da gente, né? Trocou todo mundo, gente. Eu tô olhando você, esse corpo seu, assim, muito musculoso. Aí eu vejo você de costas, você é tudo careca, mas você tem pelo pra dar com
um pau, velho. É a fila. Eu vi um cara peludo. Por que tem É a fila. Por que a pessoa tem tanto pelo no braço e é careca? Eu passei na fila do braço mais vezes do que na fila da cabeça. Então, Wesley. Mas eu queria dizer o seguinte, o Wesley, para mim, tem que ser titular. O meio-campo, como a Marília falou, isso é um problemaço, porque você perde 2 titulares nesse momento absolutos, que são Bruno Guimarães e também o Gerson. Agora tem um pulo do gato aí, né? O João Gomes não foi chamado na primeira. Então ele vem agora para ser titular também. Então E outra, não usou nem o Estevão nem o Hendrick no jogo. Mas eu acho que ele entrou com o Matheus Cunha. Seria um tanto quanto contraditório não iniciar o jogo na vaga do João Pedro e colocar o Matheus Cunha. Ou seja, tem muita coisa errada também nesse conceito de formatação do time. Tá, o Godoy, conta pra mim. Acho que o certo é o Beraldo, porque se o Beraldo joga com o Marquinhos lá no Paris Saint-Germain, cabe a ele. Você pensa diferente ou não? O craque Neto e colegas e telespectadores, pelo que passa na cabeça do Dorival Júnior, um dos técnicos que estão assumem o comando da seleção, é uma incógnita, cara. Não, você tem noção daqui de fora de uma realidade e do que você faria usando os nomes que lá estão. E ele não faz, ele faz tudo ao contrário. E pelas opções, as opções também não dão a verdade deveria ser o Léo Ortiz, né? É porque o Beraldo jogou ontem, né? Tudo bem, mas entendo que por conta de jogarem juntos poderia até ser. Mas você coloca no lugar do treinador, você coloca você como treinadora. Eu trago o cara, eu boto ele pra jogar. E aí, tem essas coisas, Maria. Não, e jogam juntos, do ponto de vista do entrosamento, seria melhor. Aí vem, por exemplo, essa justificativa, se é a estatura, por que convoca? Se desse tamanhozinho não joga no meu time, não joga a hora que eu preciso, por que eu convoco? Chama o Pedro Valdo Ceará. Aí vem o problema, mas tem poucas convocações, não estava sendo convocado. Não podemos esquecer que os jogadores do Botafogo foram convocados e foram titulares quando foram convocados. E salvaram o Dorival Júnior, quem salvou o Henrique também. Então, não dá para saber. Lá, eu estou tendo um contato com jogadores que foram tetra e penta. E você escuta eles falarem, né? Tetra e penta, e aí a gente pergunta, o que passa? Nem eles conseguem entender. O que o Dorival está fazendo. Dá a impressão que está perdido. Não, do ciclo do Tite também. Porque dá a impressão que eles convocam, dão prioridade para os jogadores que estão no futebol europeu. Principalmente da Premier League. Para eles aprenderem. E aqui, eles, técnicos, aprenderem como que esses jogadores jogam lá. Esses jogadores que jogam bem lá, será que os companheiros de clubes são melhores do que os companheiros de clubes da seleção brasileira? Só que eles jogam bem em time pequenininho, time que não vai conseguir nem classificar para a Liga dos Campeões. É tudo time pequenininho. E que lá eles não são protagonistas em nenhum lugar. Só que assim, João Gomes é bom de bola, Bruno Guimarães é bom de bola, só o que falta pro treinador é montar um time e fazer o Rodrigo jogar, fazer o Vinícius Júnior jogar, dar uma condição pro Rafinha jogar. O rapaz tá jogando muito no Barcelona, faz um gol de pênalti e sobe no jogo. Se ele é o craque que todo mundo fala. Essa aqui é a incógnita. Onde? Por que esse jogador Pra mim é o treinador. Pra mim é o treinador. Ô Decilo, você que tá aí, você que tá em Brasília, você que tá com cabeça aí, que chega terça-feira, né? Mas a esposa dele disse que também se não quiser vir, não precisa vir, que não faz farta porra nenhuma, não faz farta nada. Na entrevista que você fez e que você vai chamar agora em relação a tudo que nós estamos comentando aqui, porque é muito louco o que está acontecendo. A gente tem jogadores muito bons, jogadores maravilhosos, mas a gente não joga legal. E faz tempo isso. E aí, outro dia eu estava vendo o Rica Perrone, menino que eu adoro o Rica Perrone. Não concordo com muita coisa que ele fala, não concordo mesmo. Ele também não concorda comigo, mas ele falou assim, todas as vezes que as seleções foram para a Copa do Mundo desse jeito, sempre ganha a Copa do Mundo. Pode ser que aconteça isso? Para você, Decilo, monstro, pode, Silo? Pode, claro que pode, Neto. Sabe por quê? Porque quando a gente voa nas eliminatórias, a coisa nas Copas não funciona. Não funcionam. Então, de repente, pode ser esse lance de sorte, né? Hoje o Marquinhos deu uma entrevista e falou, olha, aquela bola do Vini Júnior, se uma fase é muito mais complicada, ela bate na trave e sai.
ela bateu nas costas de um defensor da Colômbia aos 53 minutos e tirou o goleiro da jogada e a gente conseguiu ganhar. O Dorival Júnior tem dito muito que ele não tem muito tempo, e é verdade, é 1, 2 treinos, em que pese aí quase uma semana juntos, mas cada um vem de um clube diferente, ele tenta preservar a posição de cada jogador em seus clubes, só que cada um joga num clube diferente, num esquema de jogo diferente. Ele está tentando minimizar esse impacto para tentar montar o time e não está conseguindo. Com relação ao Joelinton, por exemplo, que vocês citaram a possibilidade de ser titular, no jogo de ida, ainda com o Fernando Diniz no Maracanã, que a gente perdeu com o gol do Otamendi, perdendo o Maracanã para a Argentina é coisa difícil. Bom, já fizemos coisa pior no Mineirão, mas ele foi expulso com 9 minutos em campo. Então, ele pode ser titular agora, pode ser a chance de uma redenção, mas também uma pressão a mais para cima dele. O André, para mim, eu acho que vai ser titular. O André, a gente fez uma entrevista exclusiva com ele no hotel da seleção, que está aqui na minha frente, repito, e ele falou um pouco do futebol dele, falou de um pouco dessa necessidade de vitória contra a Argentina. Vamos... É um volante com o Dorival Júnior, desde a primeira partida nas eliminatórias, sempre foi chamado. E está aqui o André, mais uma vez. Primeiro, te agradecer por nos atender aqui na concentração da Seleção Brasileira. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar batendo esse papo aí. A vida é feita de oportunidades, né, André? E de repente, claro, ninguém torce por um companheiro se dar mal. Nós tivemos aí no meio-campo 2 baixas, né? O Bruno acabou tomando o 3º cartão amarelo e o Gerson acabou se machucando. É a hora do André? Estamos preparados, né? Venho muito bem no meu clube, então deixar isso pro professor Dorival. Se caso receber a oportunidade, é dar o meu melhor e buscar a vitória. E a gente tem um empate contra a Argentina, mas o André dá uma das razões pelas quais o Brasil está nessa situação, né? Muita troca de treinador. Enquanto isso, o Scaloni está lá. Foi campeão do mundo, campeão da Copa América e está lá seguindo o trabalho dele. Tem um padrão bastante montado. Só que tem uma coisa, né? Decilo, Marília, Godoy, vocês assistiram o jogo? Assisti inteirinho o jogo. Uruguai e Argentina. Assisti inteiro. Meu irmão, os caras são monstros, velho. O cara botou moleque pra jogar. O cara botou Almada, que mete 1,5 m. O cara botou um menino de centroavante, que é bom de bola, que joga hoje no Atlético de Madrid. O cara, ele tem um padrão de jogo definido. O Otamendi joga do jeito que tem que jogar. E a gente não ouviu ele falar nem antes, nem depois. E não vai falar. Que a ausência do Messi e do Lautaro, que é artilheiro, inclusive. Ó, não jogou Messi, não jogou Lautaro, cara. Os caras foram pra dentro. Não jogou Depou, ficou na reserva. Não jogou Montiel, mano, que fez o gol de bala. Messi, de bala, Depou. Pô, cara, não jogou ninguém. Os caras foram contra a Argentina num clássico incrivelmente maravilhoso. Daí que veio o gol olímpico, né? Que é do Uruguai contra a Argentina, que é o gol do uruguaio na Olimpíadas, perto da Olimpíadas. E aí virou o gol olímpico. Pô, 90 mil pessoas. Um jogo pegado. Então, pera um pouquinho. E a Argentina não perde há muito tempo, né? E aí a gente tem as imagens do jogo aqui. Então, pô... Qual é a diferença? A diferença pra mim é essa. Um dia eu não sei se joga o Bento, outro dia eu não sei se joga o Alisson, outro dia eu não sei se joga o Arana, outro dia eu não sei se joga o Marquinhos, outro dia eu não sei se joga o Militão, outro dia eu não sei se joga o André, se joga o Joelinton, se joga o Rafinha, era o Paquetá, que tá aí em relação a ser banido do futebol e o que é que os caras pedem. O treinador dele vai depor a favor dele, mas não adianta nada. As Ilhas de Paquetá ganharam 110 mil euros por 4 cartões amarelos, não vai adiantar nada. Aí veio o lobby do Flamengo, que quer contratar ele, era o Paquetá, que era o camisa 10. Pô, aí você pega o Vinícius Júnior, que infelizmente não joga bem na seleção, mas é o Vinícius Júnior, aproveita o cara. O que eu preciso fazer, Vinícius Júnior, pra você jogar? O que eu posso fazer pra você? Você quer que eu bote 3 volantes? Você quer que eu faça o Rodrigo jogar, marcar mais pra você? O que você quer que eu faça? Não, parece que ninguém faz nada. Aí você vê uma Argentina, você vê o Uruguai, que não é uma seleção tão forte. Olha o Equador.
Olha a Colômbia, que jogou de uma maneira certinha, com o esquema. Qual o esquema que nós temos? Marília, Godoy e também o Quesada, o Deciro fica com a gente aqui até quando ele quiser, que ele que manda. O que você pensa disso, daquilo que o Deciro disse? Cara, eu não entendo, cara. Eu juro, eu quero ter uma definição e eu não tenho a definição. Eu acho que é uma seleção há muito tempo que é órfã de um jogador que não está. Não é uma questão de ser dependente do Neymar. Uma coisa é Neymar dependência, outra coisa é Neymar centrismo. Quando ele está ou quando ele não está, ele é a questão. O Neymar não joga pela seleção brasileira há muito tempo, para qualquer planejamento que tenha sido feito para essa data FIFA, que é a mais complicada em relação aos adversários, que eram Colômbia e Argentina, ter sido feito baseado em 5 jogos do Campeonato Paulista e um gol olímpico contra a Inter de Limeira. Então, está completamente errado. Em relação ao esquema tático, me parece que ele gosta de jogar no 4-2-4, mas não necessariamente, porque você não sabe se é 4-2-4 com um 9, eu sei, com falso 9, com o Rodrigo de falso 9. Aí, às vezes, ele tenta arriscar com um 9-9, como ele tentou com o João Pedro, aí agora pode ser o Matheus Cunha. Contra a Argentina, jogando em casa, lugar onde o Brasil não vence há 16 anos, o que ele deveria pensar é em ter mais um jogador de meio. Mas tem essa possibilidade de mudança tática? Porque o que adianta jogar em casa, o centroavante não pega na bola? Imagina na Argentina. Não tenho dúvida. Rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Wesley com a camisa amarelinha? Será que ele merece realmente essa chance, como o craque Neto destacou? O craque Neto já deixou claro que já está impressionado, né, com as jogadas e a atuação dele, Wesley, na seleção. Agora é a sua vez de comentar. Se curtiu o vídeo, já compartilha, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. E da seleção, claro, tamo junto. E deixa aí também o placar, quanto que vocês acham que o Brasil vai dar em cima da Argentina. Até o próximo vídeo.